Olá, mulheres! Mais um Vida na Palavra começando para edificar sua fé, fortalecer seu espírito e também para trazer direção na sua vida. É por isso que nós estamos aqui, sempre juntas, para que nós possamos mesmo ser um canal, um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor para edificar a sua vida, a minha vida, para que a gente possa ter vida na palavra. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com uma amiga bem íntima que me abençoa muito. E eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Oi, amiga! Oi, amiga. Pode se apresentar. Amiga, meu nome é Iva Amara, né? Eu sou a professora da professora Séries, olha que luxo. Gente, a Iva, ela é timidazinha assim mesmo, né, Eu amiga? sou. Eu gosto de ficar escondidinha atrás das câmeras. Mas eu falei com a Iva, quando eu convidei ela para estar aqui, eu disse assim para ela, amiga, eu queria que você orasse, porque eu creio, sabe, que ela tem um conteúdo tão rico, que ela não pode segurar esse conteúdo apenas para ela. Então, é por isso que hoje ela fez esse esforço de estar aqui. Amiga, conta com quem você é casada, olhando para aquela câmera ali, para essas mulheres que estão aqui nos assistindo. Então, e é um presente estar aqui hoje, porque está fazendo exatamente nesse mês de março 20 anos que eu converti. Há 20 anos atrás, eu conheci Jesus e foi na mesma semana que eu conheci o meu marido. Então, foi um processo muito lindo de Deus na minha vida, porque eu era uma jovem que trabalhava, estudava e tinha o sonho de constituir uma família. E apesar de já ter 30 anos, esse sonho ainda não tinha acontecido. E na mesma semana, o Senhor me resgatou. Eu falo assim, que Ele me resgatou. Na mesma semana, eu aceitei Jesus, fui a uma célula. No fim de semana, eu conheci meu marido. E daí eu fui para a igreja e nunca mais saí. Glória a Deus. Nunca E mais. assim, não foram poucas as aflições que você, mas que nós temos nesse processo. Apesar da gente encontrar Jesus Cristo, eu tive um encontro com Jesus, olha só, amiga, no ano de 1993. Mas eu falo que ali eu aceitei Jesus, mas eu conhecia ele apenas de ouvir falar. Mas eu passei a andar com Jesus mesmo, foi final de 2001. Olha quantos anos eu passei dentro de uma igreja evangélica, tendo apenas uma religião. Já você não foi assim. Você foi algo bem mais intenso, né? Foi muito intenso, sabe? Porque eu falo que em uma semana eu troquei assim as minhas roupas, eu troquei as baladas, os barzinhos, as festas, eu troquei tudo isso por células, escola dominical, cultos, evangelismo. Eu fui assim, foi radical, sabe? Porque também o meu marido, né, ele já era cristão, ele já tinha um programa de entrevista e eu ajudava. Então foi muito intenso. A minha vida foi completamente mudada. Mas eu também, nesse início da minha conversão, eu entendi de maneira errada que eu ia ter a vida aqui na Terra transformada. Porque eu não entendi, eu demorei para entender que Jesus falava do reino lá dos céus. Então aqui, esse início foi muito intenso, foi muito lindo, foi um processo de muito amor. Não foi, eu não fui conhecer Jesus em busca de um milagre. Eu fui conhecer Jesus, eu fui buscando Jesus. Mas eu demorei para entender Colossenses, buscai primeiro, né? Buscai as coisas lá do alto, onde Jesus Cristo está assentado à direita de Deus Pai, e não permanecer com o coração aqui na terra.
E isso faz toda a diferença. Eu falo que, infelizmente, sabe, eu creio, amiga, que muitos vão viver na Terra ainda sem experimentar aquela revelação do céu. Não porque o Senhor limita isso da gente, não, mas porque nós não o buscamos de todo o nosso coração. Eu falo que quando eu converti, era algo assim muito. Eu me lembro que os meus pais, eles não deixavam eu ir à igreja, porque eu era de uma cidade muito pequena, converti aqui em Belo Horizonte quando eu vim estudar, e quando eu voltei, quando eu ia para casa, a igreja que tinha era uma igreja bem pequenininha, uma igreja presbiteriana, e meu pai tinha pânico que eu frequentasse aquela igreja. Imagina isso em 1993. E ali eu realmente falei, meu pai. E hoje, o que eu percebo? Hoje, ser crente é chique. É chique. Na minha época, eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, às vezes eu lembro que a gente estava jogando vôlei na PUC. Eu fiz faculdade na Pontifícia Universidade Católica. Eu lembro que uma vez estava jogando e a bola, ela caiu assim, e eu falei, é linha. Nunca me esqueço disso, amiga. Aí eles falaram, não, foi fora. Aí um virou e falou assim, gente, a Séries é crente, ela não mente. Nunca me esqueço disso. Por quê? Porque existia um tempo que existia o cristianismo, o evangelho em si, não era apenas uma religião, era um estilo de vida de pessoas que seguiam a Cristo de verdade. Infelizmente, a gente sabe que nos dias de hoje isso não acontece. E o cristianismo hoje, vamos pôr assim, no lado evangélico, é apenas mais uma religião. Infelizmente. Mas eu falo que nós somos daquelas que acreditam que é possível a gente ainda viver essa verdade do cristianismo como nós temos vivido. Você é uma mulher que, assim, é um exemplo para mim. E o tema do nosso podcast de hoje é E quando o milagre não vem? Porque assim, eu me lembro, amiga, certa vez, a gente ainda não andava tão perto, mas eu já conhecia o Peter. Vocês tiveram um acidente terrível. Terrível de moto. E depois disso, você permaneceu firme. Eu falo que agora eu posso usar o versículo que você falou no início. Antes desse acidente, foi em 2011. Eu conhecia Jesus só de ouvir falar. Depois desse acidente, eu conheci de verdade. Sabe por quê? Porque eu fiquei 40 dias, eu machuquei mais. Eu quebrei o braço direito e a perna esquerda. Ou seja, cadeira de rodas. Não podia arrumar armário, não podia fazer nada em casa. Eu só podia ficar sentada ou deitada. O que aconteceu? Eu comecei a ler a palavra. E eu não dormia de dia. Eu tinha o dia inteiro à toa, assim, né? Eu sempre trabalhei fora, tive uma vida agitada, e aí eu me vi 40 dias dentro de casa. E eu comecei a ler a palavra. E foi um momento, assim, maravilhoso, porque neste momento eu já estava tentando engravidar. Né? Eu me casei em 2005, passou um ano, eu comecei a tentar engravidar. E não aconteceu. Eu fui em vários especialistas, eu fiz. Então, só um minuto. Antes desse acidente, em 2011, você já estava Já, na fila para ser mãe. já, Sim. já. Eu já estava nesse processo, tentando ser mãe, e indo a um especialista, e todos que me falavam eu fui, fiz todos os exames, enfim. E quando eu tive esse acidente, eu comecei a ler a palavra. E foi um dia que eu estava em casa sozinha à tarde que o Senhor falou comigo em Isaías 55. Ele falou assim, a palavra fala assim, né? Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos.
E os meus caminhos não são os seus caminhos. Porque olha o poder disso. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Eu vivi uma época de milagres. As pessoas vinham me visitar e eu que orava por elas. Eu vivi uma época de muitos milagres, assim, visíveis, sabe? E nesse tempo, eu aprendi a palavra, eu, eu me entreguei ao estudo da palavra. E então, eu pensava assim, eu não posso perder o meu milagre por preguiça. Então, eu vou orar, eu vou aprender a palavra, eu vou aprender tudo que está escrito aqui, que pode me auxiliar nesse processo. Eu vou orar. E foi um propósito atrás do outro, um jejum atrás do outro. Porque eu não queria, eu falei assim, eu não vou chegar no céu e chegar lá, ter um tanto de menino, falar assim, era para você ser o filho, Iva, mas você não buscou. Então, eu falo que eu não sou uma mulher preguiçosa, eu sou uma mulher de oração, porque eu sempre criei, né? E num desses processos, amiga, num desses jejuns, o Senhor me levou em Marcos 14, quando Jesus vai para o Getsêmani. Aí ele fala com o Senhor assim, Jesus fala com o Senhor assim, Abba, Pai, tudo te é possível, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nesse dia eu tomei um choque. Eu lembro que era um sábado à tarde. E eu estava assim, buscando, e numa tristeza. Porque, amiga, todas as minhas amigas tiveram filhos. Todas as minhas primas, as minhas colegas de trabalho, os meus irmãos. O irmão do Peter, o irmão mais velho dele, tem 5 filhos. 5. E agora ele se casou com uma moça que tem 2 filhinhos e ele adotou os filhos dela. Então, o Sérgio tem 7 filhos. Então, eu vi aquilo acontecendo na vida de todo mundo ao meu redor e eu não recebia o filho que eu sempre quis. Mas esse dia marcou a minha vida. A oração de Jesus. Tudo te é possível, mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Nesse dia eu acalmei. Meu Deus. Amiga, eu preciso Vou até beber uma repetir água isso. aqui. É muito forte. Porque ali naquele momento é como se... Não, é como não, né? O próprio Jesus virou para você e falou assim: olha, eu posso fazer isso por você, mas isso pode ser que não é o que eu quero, mas o que você quer. É, bem forte. Muito forte. E isso aconteceu depois que eu fui para a nossa igreja, depois que eu te conheci, porque foi um tempo que eu aprendi a estudar mais, aprendi a ler mais. Eu li a Bíblia em um ano com você. Foi um ano de um processo lindo de Deus na minha vida. Então, nesse ano, né, depois de receber tantas profecias de que o meu milagre ia chegar, aí, dentro do meu quarto, como eu gosto de fazer, eu fico lá no meu quarto com o Barucão, o meu cachorro, e eu estava lendo a Bíblia e veio essa palavra, mudou a minha vida nesse dia. Glória a Deus. E olha só, você está falando aí de profecias. E a gente sempre, quando você começou a congregar com a gente sempre andou muito perto. Porque a Iva, gente, ela é a mulher que me salvou na minha área de exercício físico, porque ela é personal e eu sempre tive muita dificuldade de cuidar do meu corpo. E um dia ela chegou perto de mim e disse assim que Deus tinha mandado ela cuidar de mim. E ela vai até minha casa, até hoje,
para cuidar de mim. Então, ela foi aquela que Deus usou para me ajudar a entender que eu tinha que cuidar do meu corpo. Então, a gente sempre andou muito perto. E isso que você está falando, amiga, é algo que precisa ser ensinado, porque eu vi. Nós estávamos juntas em um lugar e eu me lembro que um pastor chegou perto de você, orou e profetizou que você ia ter um filho. E aquilo ali não me trouxe paz na Sério. época, nem para mim, nem para o Marcelo. E, e eu falo que o quanto é sério a gente receber profecias de quem a gente de fato não conhece e além disso, de quem a gente não anda junto. Porque a Bíblia, ela é muito clara, ali em Hebreus 1, que antes Deus falava através dos profetas, mas hoje Deus fala através do Filho. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. E você venceu essa profetada e você venceu muitas outras coisas, porque o seu milagre, no sentido de ter um filho, não chegou. Mas é aquilo que o próprio Deus te diz. Quem disse que esse era um milagre para você? Mas você continua firme. E isso é o que mais, assim, sabe, me faz admirar a sua vida, porque você é uma mulher na palavra. E como foi? Porque eu tenho certeza, amiga, que várias mulheres que estão assistindo aqui, muitas vezes estão frustradas por causa de palavras que elas receberam de homens, porque elas não tiveram uma palavra que veio do próprio Deus. Conta pra gente como que essa palavra que veio do próprio Deus foi mais aguçada no seu coração do que uma profecia de um homem que foi errada sobre sua vida. E só para complementar, o meu marido também não teve paz nessa profecia. E eu aprendi, amiga, com você, principalmente com você, que a autoridade do meu marido sobre mim é proteção para mim. Então, eu voltei, nessa época eu voltei para os médicos, todos os exames de novo. Foi assim, porque é uma esperança, Sim. né? A gente é frágil, é ser humano, é emoção. Então voltou todo aquele sonho, né? E, enfim. Mas acontece de uma maneira assim, quando Deus me revela comigo, é assim, quando Deus me revela alguma coisa na palavra, vem com tanta paz, com tanta certeza, com tanta convicção, que não há nada nesse mundo que possa me tirar aquilo do meu coração. Então eu tenho irmãs queridas, preciosas, que sempre oraram por mim, que intercedem até hoje. Eu tenho 51 anos e elas falam: fica firme. Enfim, mas esse dia que Jesus falou comigo em Marcos 14, se não me engano é 26, que ele falou: tudo é possível. Eu acalmei meu coração e entreguei. Por quê? Quando você aprende que a palavra de Deus é Jesus falando comigo, quando essa palavra salta no seu coração e quando você tem certeza que é Jesus que está falando, acabou. Uau. Acabou. É a palavra final do juiz na sua vida. É a palavra final dele. E a partir de então, eu vivo buscando as coisas lá do alto, verdadeiramente. Verdadeiramente. Por quê? Porque eu já fui atrás de profeta, eu já fui atrás de profecia, já fui várias vezes, porque como eu não tinha ouvidos para ouvir o que o Senhor tinha para me falar aqui, eu queria uma coisa material, física, que um homem falasse para mim, que uma mulher falasse para mim. Mas depois que eu aprendi como que Jesus fala comigo aqui na palavra, que eu aprendi a quietar meu coração e que esse aqui é o manual da minha vida, eu aprendi que é muito fácil a gente crer numa pessoa te falando. Mas é muito bom quando a gente tem uma convicção tão forte que eu falei assim, para mim tá resolvido. Por quê? O meu pai é aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Amiga, ele criou o beija-flor,
o rinoceronte, a rocha, a água, a chuva. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Mas o maior milagre que ele podia fazer na minha vida e que eu tenho tanta gratidão é que ele me tirou do mundo, do pecado, e ele me levou para o reino do Filho do seu amor. Ele me levou para o reino do Filho do seu amor. Hoje, eu sou uma mulher completa e eu também Aleluias. não posso deixar de honrar meu marido, porque ele, nessa caminhada, né, foram muitos anos, muitos médicos, muitos exames, e nesse tempo todo, ele me acolheu. O sonho dele também era ser pai. Ele é louco com criança. Mas ele nunca me pressionou. Muito antes, pelo contrário, ele sempre falou assim comigo: eu casei com você por você. Não é para você me dar um filho. Eu casei porque eu te amo e para a gente caminhar junto. Então, ele sempre foi esse acolhimento nos momentos difíceis. Então, eu tenho uma convicção assim que ele pode fazer, mas se ele não fizer, Ele continua sendo sendo Deus. E é lindo, porque outro dia nós estávamos conversando. Você pastoreia mulheres de uma maneira linda. Eu falo que você, apesar de não ter filhos físicos, você abriu mão de algo que era o sonho seu e o seu marido também, mas você continua com o coração limpo, exalando amor e ainda cuidando dos filhos de Deus. E você ainda ora para que outras mulheres fiquem grávidas. Não é isso, amiga? É. Amiga, conta pra gente como é isso, porque é só o Senhor. Só ele. E eu aprendi com você também que a gente deve se alegrar com aqueles que se alegram, porque é fácil chorar com os que choram. Mas eu aprendi a me alegrar com os que se alegram. E eu, amiga, eu nunca entristeci com a notícia que uma mulher estava grávida. Muito antes, pelo contrário, eu falei mais um milagre. Porque quem dá o dom da vida é o Senhor. Então, cada vez que eu recebi uma notícia que mais uma amiga estava grávida, eu sempre me alegrei. E eu aprendi que a fé, ela traz à existência as coisas que não existem. E não é porque eu não tenho que eu não possa orar. Eu tenho fé que se eu orar por uma mulher, ela vai engravidar. E isso já aconteceu várias vezes, pela misericórdia do nosso Deus, né? Eu falo que o milagre de você ser mãe biológica pode até não ter chegado, mas a sua vida é um milagre. Amém. É. A sua vida é um milagre e um milagre qual que derrama, o Senhor escolheu achar graça na sua vida para cuidar de tantas vidas, para levar o nome dele para tantas pessoas, para abrir a sua casa. Hoje você e seu marido abrem sua casa para falar dele, para glorificar o nome de Jesus. E tem um momento que nós duas vivemos, amiga, não sei se você, eu creio que você vai lembrar porque foi muito forte. Eu acabei de ministrar uma reunião de mulheres, a gente ainda nem estava aqui, né, no Templo Novo, e quando eu acabei de ministrar, você foi lá na frente, e você virou para mim e falou assim: amiga, hoje eu entreguei o meu Moisés, e eu coloquei o meu Moisés no Nilo. E assim, aquilo ali para mim foi muito forte, sabe? Porque eu falei, meu Deus, que mulher incrível. E ali naquele dia eu percebi que você tinha aberto mesmo mão do milagre que você queria de ser mãe para viver o milagre de ser um milagre nas mãos do Senhor. E como que você
sabe, pode ensinar muitas outras mulheres que estão vivendo assim, e é aquilo que o seu marido falou. Eu não casei com você para ter filhos, eu casei com você para ficar com você, para passar o resto da vida cuidando de você. E isso pode acontecer muito na nossa vida, né? Ou seja, Jesus, eu te aceitei, não foi para o Senhor me dar um casamento, não foi para o Senhor me dar um filho. Eu te aceitei, Jesus, não foi para o Senhor me dar uma profissão, porque hoje eu fico vendo pessoas que casaram assim, né, como se tivesse casado com Jesus, mas não foi só para que ele fosse o bastante, que ele fosse o suficiente, como o seu marido falou para você que você era o suficiente. Mas eu casei com você para ter isso, para ter aquilo outro. Isso é muito triste. Imagina se você olhasse para o seu marido a ponto dele te fazer se sentir insignificante porque você não pôde dar filhos para ele. Você consegue imaginar a tristeza do seu coração. Agora imagina a tristeza de Jesus. Diante de tudo aquilo que ele fez por nós. Ele nos transportou do império de trevas para um reino do filho dele. Nós, muitas vezes, que fomos transportados para um lugar sobrenatural, a gente vive dando birra, fazendo pirraça, deixando de ter comunhão com Deus, parando de congregar. Por quê? Porque nós queremos coisas que vêm aqui, do nosso tempo de trevas, onde nós estávamos totalmente fora da vontade de Deus. Forte, né? Forte. Nossa, muito forte. Eu procuro sempre procurar a face de Deus. Tem uma música Gente, ela consegue falar assim. mais baixo que eu, vocês estão percebendo. Eu acho que o Igor ali deve estar assim, se virando os 30 para levantar a voz dela. Fala mais perto, amiga, do microfone, Mais que você forte, é muito né? doce. Eu aprendi muito cedo que eu preciso buscar não as mãos de Deus, mas a face dele. E a face dele é a palavra, né? E quando a gente entende que é mais do que isso aqui, que está ao nosso redor, há uma gratidão tão grande no coração. A cada dia, quando o dia amanhece, aliás, eu acordo à noite ainda, não amanheceu, mas eu falo assim, as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez na minha vida. E quando a gente vive buscando as coisas lá do alto, onde Jesus vive, tudo é motivo de gratidão. Então, para mim é matemática. Ele pode me dar, porque tudo é possível para ele. Mas se ele não me der, eu só quero estar do lado dele. Porque eu quero, amiga, te copiando. O dia que eu chegar lá, eu quero que Jesus olhe para mim. Eu aprendi isso com você, eu repito isso para mim mesma. Eu quero que ele abra os braços e me dê um sorriso bem grande e fale assim: Iva, eu quero ser recebida. Isso é o que importa para mim. Isso é o que eu tenho buscado. E ele ainda é tão generoso. Ele é tão, porque a bondade dele não tem fim, a bondade dele se renova de geração em geração, que ele me dá a oportunidade de ensinar um pouquinho do que eu sei para as pessoas que estão do meu lado. Porque eu não consigo ficar calada, amiga, onde quer que eu vá. Não, isso é lindo, amiga, porque a ausência de um milagre na sua vida não te impediu de ser um milagre na vida de outras pessoas. Por quê? É só porque Jesus é seu maior milagre. É, Jesus é meu maior milagre. Porque antes de conhecer Jesus, eu tinha o que toda jovem busca ter. Eu venho de uma família maravilhosa, uma família simples, mas meu pai e minha mãe foram pais maravilhosos. Eu tenho 2 irmãos que eu amo. Eu tinha uma profissão, eu me formei, eu sempre fui muito saudável. Eu tinha, aos olhos daqui, eu tinha tudo. Mas eu não sabia o tamanho do buraco que havia aqui, o tamanho do espaço aqui, que só pode ser preenchido
por Jesus Cristo. Amém. E isso é muito sério, porque muitas pessoas, mesmo conhecendo Ele, esperam outras coisas suprir esse buraco, a não ser Ele mesmo. E é o tema que eu coloquei aqui. E quando o milagre não vem, eu creio que a resposta é, na verdade, o nosso milagre já veio. Já veio. Que Amém? lindo! Ele já veio. Eu falo que a gente ficaria mais algum tempo aqui conversando, mas a gente não tem mais tempo. Que pena. Mas eu creio, amiga, eu creio que esse pequeno tempo nosso com o Senhor vai ser restaurador na vida de várias mulheres em nome de Jesus, que a partir do seu testemunho, elas podem entender que quando o milagre não vem, é porque Ele anseia que Ele seja o nosso maior milagre. E Ele ainda é e sempre será suficiente. Sim. Porque algo que eu aprendi, nós não vamos valorizar os milagres de Deus na nossa vida enquanto a gente não tiver a revelação de que o nosso maior milagre somos nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amiga, obrigada. Obrigada pela sua vida, pelo teu coração. Obrigada por ser uma mulher que tem vida na palavra, que eu tenho a honra de caminhar junto com você e com seu marido e que você continue sendo essa mulher próspera, sendo essa mulher cheia de vigor, essa mulher que exala o bom perfume de Jesus Cristo. Muito obrigada. Amém. E que você possa também aprender a ir além de quando o seu milagre não chega, entendendo que o milagre que você de fato e de verdade precisa para viver a vida abundante e os planos que Ele tem para você, eles vão te alcançar. Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio, em nome de Jesus.